Hoje é um dia muito importante, irmãos. Hoje é um dia muito especial. É o dia que nós estamos aqui como igreja, reunidos no nome de Jesus, para ouvir a voz do Senhor. Ei, não torne comum aquilo que é extraordinário. Deus vai falar com a sua igreja, amém? Não faça disso algo comum. Fique com o seu coração cheio de expectativa, fique rendido, fique quebrantado, fique orando, intercedendo pelo seu pastor. Quero que você ore comigo agora em nome de Jesus, amém? Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. A Tua igreja clama agora, Senhor, pelo Teu Filho e entrega Ele nas Tuas mãos. Senhor, nós pedimos que o Senhor use o Teu Filho mais uma vez como um instrumento, Senhor, de bênção, como um canal entre os céus e a terra, e que nós possamos ouvir a Tua voz por intermédio do Teu ungido, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor. A Tua palavra é vida, a Tua palavra é pura, ela liberta, ela transforma. A Tua palavra, Senhor, é alimento, a Tua palavra nos direciona, ela é luz para os nossos caminhos. Por isso, fala conosco nessa noite, nós queremos ouvir a Tua voz. Perdoa pecados nessa noite, Senhor, transforma vidas nessa noite, muda pensamentos e sentimentos nessa noite. Continua trabalhando, Espírito Santo, através da vida do nosso pastor. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Amém? Vocês estão aqui? Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor mais uma vez, amém? Estou feliz de estar aqui mais uma vez, servindo a mesa do Senhor, servindo a casa do Senhor. Deus abençoe, hein? Deus abençoe, Flavinha. Deus abençoe esse senhor também. Deus abençoe a sua vida, viu? Seja muito bem-vindo vocês em nome de Jesus. E a mãezinha da Renata que está de volta, né? Tudo bem, nega? Deus abençoe, viu? Irmãos, não é mais tempo de brincar, amém? Fala comigo assim, não é mais tempo de brincar. O reino dos céus, irmãos, é real, amém? E o inferno também, amém? O inferno também é real. Eu tenho passado algumas horas, não minutos, algumas horas, meditando da palavra de Deus. E eu confesso que não tem algo melhor do que você aprender com a palavra de Deus, amém? É muito bom. Eu estou feliz por isso. Feche os seus olhos aí, irmãos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Peça para o Espírito Santo falar com você nesta noite. Peça. Mas de verdade. De verdade. Fala assim: Espírito Santo, fala comigo nesta noite. Fala, toca. Fala assim: Espírito Santo, toca aonde não foi tocado na minha vida ainda. Peça para o Espírito Santo. Tem um particular com Ele agora. Você tem a liberdade de pedir. O único que atua nesse lugar é a presença de Deus, amém? Glória a Deus. Eu estava preparando a palavra e
Já tem 2 semanas que Deus tem falado no meu coração sobre esta palavra. Eu estava ali ontem com o Tiago na loja. E aí eu ia fazer um resumo. Eu quero falar sobre 2 Crônicas, o livro todo. Eu ia fazer um resumo deste livro, de todos os reis que passaram por este livro. E aí o Tiago falou assim: pastor, é muito conteúdo que o senhor tem para falar num dia só. Porque toda vez que ele entrava na loja, eu estava ali impressionado com a palavra. Aí ele falou assim: por que o senhor não faz uma série de mensagens disso? 2 Crônicas. Então vou fazer uma série de mensagens para falar dos reis de Judá, os reis de Israel. E eu quero iniciar hoje falando de Salomão. Eu ia falar de Ezequias, mas como teve essa mudança, então vou começar falando de Salomão. Eu queria abordar 2 reis em cada ministração, mas eu não vou conseguir. Então vou abordar um mesmo, aquilo que Deus foi falando com a gente, amém? E aqui em 2 Crônicas, aqui temos, foi dirigido ao remanescente judaico. E tinha uma necessidade ali, irmãos, urgente, que é a herança espiritual. De reaver essa herança espiritual, ao invés de salientar ao lado sombrio do passado de Israel. E o propósito global de 2 Crônicas, cerca de 2/3 desses 9 capítulos, porque de Salomão é do 1º capítulo até o capítulo 9, nós falamos de Salomão. E o propósito global disso, desses 9 focalizam a edificação e a construção do templo, como centro da verdadeira adoração de Deus pelos israelitas. Antes, o templo era um templo móvel. Na época de Moisés, de Josué, era um templo móvel, que cada dia que se passasse, quando Deus dava uma ordem, desmontava o templo e levavam os utensílios, levava a arca do concerto. E chegou uma hora que Deus, o desejo de Davi era a construção do templo. E nós vamos ver como é que foi tudo isso. E do capítulo 10 ao 36, eu quero fazer para vocês só um resumo, para vocês entenderem. Constitui um relato altamente seletivo dos reis de Judá, depois da morte de Salomão e da divisão do reino, em meio ao declínio espiritual e apostasia de Judá. 2 Crônicas ressalta certos reis dignos de menção. Tem alguns reis. Esse livro ele tem um propósito. E o propósito desse livro de 2 Crônicas, esses reis usados por Deus, é um propósito de avivamento. Deus usou a vida desses reis para um avivamento espiritual, numa decadência que teve grande pelo pecado. E Salomão, ele veio para edificar este templo, construir e edificar. E quais os reis que nós podemos fazer menção? É o rei Asa, é Josafá, Joás, Ezequias e Josias. Cada um deles promoveu e liderou avivamentos espirituais na nação. E cerca de 70% desses reis, dos reis que passaram, nesses capítulos todos, 70% eles buscaram o Senhor. 30% eram reis maus, reis que realmente desobedeceram os mandamentos de Deus
a lei do Senhor, profanar o sagrado. Então, nós queremos falar deles um pouquinho a respeito disso. E eu sei que Deus vai falar conosco nesta noite, amém? Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Eu creio muito que esse colapso que hoje também existe no Evangelho, que a corrupção que existe nesta nação também, que através de nós, povo de Deus, se nós clamarmos o Senhor, as coisas vão acontecer diferente. Você crê, irmãos, dessa forma? Eu creio muito nisso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 29. O versículo 1 diz assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, e ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Amém? Vai para o versículo 22. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. E segunda vez fizeram o rei Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por guia, e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão assentou-se no trono do rei, em lugar de Davi seu pai, e prosperou em todo Israel, e todo Israel lhe deu ouvidos, e todos os príncipes e os grandes, até todos os filhos do rei Davi, se submeteram a Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Jerusalém. Versículo 27. Foram os dias que reinou sobre Israel Davi, irmãos, 40 anos em Hebrom, e reinou 7 anos em Jerusalém, e reinou 33 anos, e morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão seu filho reinou em seu lugar. Amém? E aqui nós estamos falando, irmãos, de quem recebeu todas essas glórias, a qual herdou depois de Davi, um homem que a Bíblia diz que não houve outro igual a ele, não houve outro igual a Salomão, um homem cheio de sabedoria e de conhecimento. Deus acrescentou na vida dele muitas riquezas, e eu quero que você preste muita atenção nisso, porque no versículo 1 de 2 Crônicas, diz assim: e Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e magnificou grandemente. E no versículo 7 fala assim: naquela mesma noite, porque Salomão, quando ele começou já a oferecer sacrifícios, ele começou já a preparar o altar. E Salomão, no versículo 7 diz assim: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usastes de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar.
Agora, pois, ó Senhor Deus, confirma-se a tua palavra dado a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como um pó da terra. Aí vem o pedido de Salomão: dai-me, pois, agora sabedoria, fala comigo, sabedoria e conhecimento. Aí ele diz assim: para que eu possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar este tão grande povo? Irmão, se Deus se aparecesse para você agora, no meio desta pandemia, no meio dessa escassez que já está começando a ficar, fiquei sabendo hoje, não sei se é verdade isso, os comerciantes é muito triste, o que eu ouvi, né? Que depois do carnaval aqui, né, vão fechar as portas dos comércios, não sei até onde é verdade isso. Então o mundo está meio em caos, sim ou não? Está meio em problema, em guerra. Agora, se Deus aparecesse a você, Deus aparece para você agora, o que você pediria a Deus? O que você pediria, presbítero? Guarda para você. Você pediria o que para Deus? Riquezas? Você pediria para Deus uns bons carros, uma casa muito boa, uma boa esposa, um bom esposo? Você pediria para Deus o quê? Dinheiro na conta, assim com vários zeros na frente, mas com algum número na frente, né? Tipo, por exemplo, assim, com uns 10 zeros, já pensou? O que você pediria para Deus? Se Deus aparecesse para você, o que você pediria para Deus? Eu quero que você reflita nisso. Qual é o seu pedido que você vai fazer para Deus neste momento? Ó, deixa eu dar um aviso. Estamos chegando no final de tudo. Estamos muito perto de tudo se acabar. Os dias estão se terminando. Você vê que a mortandade, se você liga a televisão, só vê gente morrendo. Sim ou não? Então, agora, nesse momento, o que você vai pedir para Deus? Se Deus te desse uma responsabilidade, qual que é o seu pedido para Deus? Agora voltando para dentro de uma igreja, você que está dentro, você que é cristão, você que conhece a Deus, o que você pode pedir para Deus hoje para que os seus dias sejam melhor? O que você pode pedir para Deus? De tudo isso que eu te falei, Salomão, ele tinha um povo muito numeroso. Deus constituiu o rei. Davi tinha uma fama de um rei exemplar, que reinou quantos e quantos anos aí, ó? 40 anos num lugar, 33 não sei quanto outro lugar, mais 7, não é? Em Hebron. E aí você faz a conta, como que Davi era bem de fama, era homem de Deus, e ele foi considerado o segundo coração de Deus. Davi, um homem considerado o segundo coração de Deus. Eu tenho 3 homens muito poderosos na Bíblia, muito forte. Que primeiro foi Sansão, que com a força dos seus cabelos, no dia da sua morte, matou mais gente na sua morte do que em vida, mesmo com todas as forças que ele tinha. Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus. E abaixo de Jesus Cristo, isso tudo abaixo de Jesus, que Jesus era o homem mais sábio, Salomão, que herdou riquezas, bens, conhecimentos, fazendas. Mas por quê? Porque ele soube pedir ao Deus. A Bíblia diz assim: pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, porque aquele que pede recebe, ao que busca encontra, ao que bate se abre. Qual seria o seu pedido, Eucias? Qual seria o nosso pedido diante de Deus? Deus aparece numa noite para nós: Natália, eu estou aqui, o que você quer? Para cuidar de Josué, para cuidar da sua casa, da sua vida espiritual, enfim, tem muitas perguntas para se fazer, mas eu quero te fazer agora para o lado espiritual. O que você vai pedir para Deus no lado espiritual? Que Deus possa te abençoar grandissimamente.
Pensa nisso. E o terceiro homem que eu acho que é grande na Bíblia Sagrada, isso fora Jesus, tá? É Salomão. Salomão, ele fala aqui, ó, no versículo 1: o Senhor seu Deus era com ele. Olha que certeza. O Senhor Deus era com Salomão. E outra coisa que é tremendo: magnificou-se grandemente. Eu estava vendo no dicionário essa palavra aí, magnífico, o adjetivo que possui magnificência, que demonstra esplendor e que se expressa de modo grandioso, que denota o expressa generosamente, em que há benevolência e bondade. Bondoso. Deus foi bondoso, foi grandioso, com magnificência tremenda, em generosidade, em bondade, em benevolência com Salomão. E no versículo de número 11, fala assim: então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pedistes riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que aborrece, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Essa oração que Salomão faz antes, irmãos, a Bíblia fala assim, ó: pede. Hoje, irmão, nós temos a liberdade de pedir a Deus. O que você quer que Deus faça com você? O que você quer que Deus faça na sua vida? Pede, irmãos. Mas pede com sabedoria, pede com inteligência. Nós estamos numa mensagem aí, uma série de mensagens sobre provérbios, que fala sobre sabedoria, sobre conhecimento. Mas o presbítero, ele trouxe uma mensagem aqui que mexeu muito comigo, sobre a vinda de Jesus Cristo, sobre salvação, sobre o tempo que está próximo, irmãos, sobre que nós temos que mudar a nossa vida, irmãos. Não podemos tampar o sol com a peneira, como eu falo sempre. Nós só temos que saber que os dias estão próximos. E vocês não podem esquecer de uma coisa: que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas. Ele quer trazer nas mentiras dele verdades que são mentiras, mas ele consegue colocar na cabeça as mentiras dele para fazer verdade, e não é. As verdades de Satanás é todas mentirosas, porque não existe verdade. Existe verdade só em no único Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que veio para o mundo para salvar, para nos tirar do charco de lodo, do lamaçal do pecado, que nos tirou do lado da miséria e nos trouxe para junto com os príncipes do Senhor, que do monturo ele ergue o necessitado e faz se acertar-se com príncipes, aquele que pagou o preço por um resgate lá na dura cruz, carregando o peso da cruz por mim e por você. Então, irmãos, existe salvação e existe também, irmãos, a perdição. E tem os céus e tem o inferno, e nós temos que estar preparados, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu olhei para o meu neto hoje. Quando eu falo com ele, quando ele abre aquele sorriso, aquele bocão para mim, tenho vontade de sair pulando com ele, gritando com ele assim. É muito bom essa sensação. Eu queria proporcionar para o meu neto,
os melhores lugares para levar ele, os melhores presentes, o melhor de tudo, irmãos. Porque eu, quando na minha simplicidade da educação dos meus filhos, eu sempre dei o melhor para os meus filhos de presente. Eu queria fazer isso para o meu neto. E se eu tiver forças, eu vou fazer. Mas o mais importante de tudo é o meu neto se apaixonar por Jesus, se apaixonar pelo Espírito Santo, se apaixonar, seguir os exemplos dos avós, dos bisavós, dos pais, apaixonados por Jesus. Esse é o maior exemplo. Então o que eu peço para Deus é graça abundante, unção de Deus transbordante, para que eu possa conduzir esta igreja debaixo da autoridade do nome de Jesus, debaixo da autoridade do Espírito Santo, que não seja a minha autoridade, mas que seja a autoridade de Jesus sobre a minha vida. Não tem importância para mim viver um evangelho com aquilo que eu sinto, que aquilo que eu acho. A importância é as escrituras sagradas, que são poderosas para nos levantar, para nos purificar, para nos transformar, para nos restaurar e para nos libertar. Jesus é grande, magnífico. Deus é magnífico. E ele pede, Salomão pede, confirma a tua, no versículo 8 e 9, ele fala assim: confirme a tua palavra. E no 10 lá atrás ele fala assim: sabedoria e conhecimento ele pede. Aí vem a resposta. Aí vem a resposta no versículo de número 12. Sabedoria e conhecimento te são dados. Olha como é que Deus é justo. Ele prometeu e ele cumpriu. Mas ele deu ainda mais do que ele pediu. E é isso, Felipe. É isso que nós não entendemos, irmãos. Que Deus, ele faz infinitamente mais. Isso que nós não entendemos, que Deus ele tem poder de mudar a nossa história, poder de mudar o cativeiro, poder, como a Roberta falou aqui, de libertar o seu esposo, que ficava 3 dias fora drogado. Hoje, um grande homem de Deus que está aqui, e como pastor desta igreja, para que nós possamos nos unir, para que vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra. Palavra poderosa de Deus. Palavra de Deus que é poderosa, que nos levanta, que nos coloca em lugares altos. Palavra de Deus firme, que se você crer nela, não há erro, não tem sombra de variação. A palavra de Deus é pura e verdadeira. E é isso. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Salomão pede sabedoria, conhecimento. Deus acrescenta aquilo que te alegra, aquilo que te faz feliz, aquilo que vai te fazer bem, porque Deus se preocupa com você. Deus quer te dar o melhor para você. O nosso Deus não é um Deus mesquinho, não é um Deus que gosta de dar as coisas ruins para nós. Quem faz isso é Satanás, mas o nosso Deus, ele dá sempre o melhor, porque ele é dono de tudo. E se você, irmãos, eu desafio a cada um de vocês: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Busque, faz um teste. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque a justiça de Deus. Busque, que as coisas serão acrescentadas. Deus acrescentou além da sabedoria, o conhecimento, riquezas, fazendas e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e de ti não haverá. Cadê? Vamos ver isso? No versículo 12.
sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazendas e honra. Olha aqui, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Que palavra, irmãos. Depois de ti não haverá. Que palavra poderosa. Que honra que Deus deu a este rei, a este homem. E no capítulo 2, no versículo 1, Salomão teve uma atitude. Fala assim comigo, atitude. Dois, um. Fala comigo mais uma vez, atitude. Atitude de resistir, de ser vitorioso nesses dias maus. Atitude de vir para a casa de Deus. Atitude de servir a Deus. Atitude de você representar Deus. Atitude de você ler a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma faca de 2 gumes. Ela penetra até na alma, divisão, vai até juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Deus, a palavra de Deus é digna de toda aceitação. A palavra de Deus é fiel, é verdadeira, é poderosa. Você pode acreditar nela, porque nela tem saúde, nela te traz vida, nela te traz alegria, nela te traz consolo. E nela, na palavra de Deus, te traz solução. Abaixa um pouquinho. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. O Moisés, meu sobrinho, ele pode aumentar. Ele estava vindo com a moto assim, e eu dei de frente com ele no carro. Não foi, Moisés? Espera só um pouquinho, filhinho. E aí, eu tenho várias noites que eu estou clamando pela vida do Moisés, pela vida do Diego, pela vida da Flávia, pela vida da Kelly, pela vida do André e da Débora. Mas quando eu falei com Moisés assim, o tio está orando por você, irmãos, eu sentia vontade de descer do carro ali, abraçar ele e falar assim: Moisés, desembainha a sua espada. Igreja, desembainha a sua espada. Se prepare para lutar. Nós não podemos mais dormir, não podemos mais cochilar. Não podemos, irmãos. O Enoque fez uma oração aqui numa reunião de obreiros que nós tivemos. Que essa oração faz jus no meio de nós, irmãos. Que nós possamos ser mesmo crentes verdadeiros, irmãos. Podemos ser crentes e verdadeiros, que nós possamos manejar bem a palavra de Deus, porque ela é regra de conduta e de fé. A palavra de Deus é regra de conduta e de fé. Esta igreja se colocou em oração nas segunda-feiras. Você está convidado, eu sempre estou convidando vocês. As irmãs estão em consagração. Nós fomos para o monte ontem. O pastor está nas madrugadas clamando por esta igreja. E eu tenho certeza, irmãos, que vidas serão curadas e restauradas pelo poder que há no nome de Jesus. Você crê nisso? E Deus, no versículo 12, Ele acrescenta tudo isso que aconteceu, e ainda fala que antes dele não teve, e antes de Salomão, depois dele não vai haver. Isso é maravilhoso.
no versículo 5, irmãos, e a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Você crê assim? Qual é o templo hoje? Hoje não tem mais o templo. Qual é o templo hoje nosso? Uma pergunta, qual é o nosso templo? Quem é, presbítero? Nosso coração, nosso corpo. Fala comigo, meu corpo. Todos vocês, meu corpo é templo e habitação do Espírito Santo. Então, irmãos, Salomão teve o quê? Determinou, ele foi determinado a edificar uma casa, a casa do Senhor, e também fazer uma casa para o reino. Foi duas casas, foi o palácio lá e edificar uma casa para o Senhor. E no versículo 5, ele faz isso. A casa que estou para edificar há de ser grande. E eu quero declarar através do nome de Jesus Cristo, que o seu templo que vai ser edificado vai ser grande para a glória de Deus. E no capítulo 5, no versículo 1, assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi, seu pai, prata, ouro e todos os utensílios, e pô-lo entre os tesouros da casa de Deus. Agora, irmãos, como é que nós podemos fazer com essa palavra? Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é bom, de boa fama, tudo, traga para dentro do seu templo. Vai trazendo para dentro do seu templo, ó. Tudo que é de bom, Eucias, traga para dentro do templo. Traga. Edifique esse templo. O primeiro concreto que você tem que fazer para esse templo, as primeiras colunas, se chama oração. A oração. O seu templo será edificado se você tiver a oração. E o segundo, praticar esta palavra. Esse vai ser edificado com muita força. Deus vai te honrar muito. No versículo 7, assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor. A arca se representa o quê? A glória de Deus. A arca do concerto, a glória de Deus. E não podiam tocar naquela arca qualquer pessoa, tinha que ser pessoas preparadas. E no versículo 12, é o que toda igreja, todo domingo faz aqui, toda quinta-feira faz. E quando os levitas cantores de todos eles, isto é, Asaf, Hermã e assim por diante, estavam de pé no oriente, na parte B do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam trombeta. Você imagina aqueles sacerdotes tocando a trombeta. E quando eles, versículo 13, uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando eles levantavam a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos de música, que bendizeram ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não se podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu esta casa. Irmãos, se todos nós que chegamos aqui, que entramos aqui na igreja,
Se todos nós tivermos a responsabilidade de chegar aqui, dobrar os nossos joelhos, buscar Deus, com certeza essa casa vai ficar cheia de glória. Se você ser praticante da palavra de Deus, em oração, em consagração, em jejum, buscar o Senhor, fora dos cultos, quando nós entrarmos aqui todos juntos, irmãos, será um momento de glória, que a glória de Deus invadirá esta casa de uma forma tão grande, que seremos transformados, irmãos, ficaremos extasiados, estaremos aqui, irmãos, em outra dimensão, mas nós não conseguiremos fazer isso sozinho. Salomão buscou edificar a casa do Senhor, para que todos aqueles que vissem a glória do Senhor pudessem ver como é bom buscar ao Senhor. E a oração de Salomão, ela foi respondida. E a arca também representa a presença de Deus, ela simboliza a presença de Deus. E hoje nós somos esta arca, que representamos a presença de Deus. E a oração de Salomão, irmãos, ele fala no versículo 6 aqui, ó, capítulo 6, no versículo de número 14, e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há semelhante a ti, nem nos céus nem na terra, como tu, que guardas os concertos e a beneficências aos teus servos, que caminham perante ti todo o seu coração, de todo o seu coração, que guardaste o teu servo Davi, meu pai, e o que lhe prometeste, porque tu pela tua boca o dissestes, e pela tua mão o cumpriste, como se vê nesse dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, faz ao teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: nunca faltará de ti varão de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem seu caminho, e andando na minha lei, como tu andasses diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, verifique-se se a tua palavra que disseste ao teu servo, a Davi, mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra, e eis que os céus dos céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Olha aqui, irmãos, que Salomão pede, ó, no versículo 19: atende, pois, a oração do teu servo e a súplica ao Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que dissestes que ali poria o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. O versículo 21, irmãos, eu quero que você medite um pouquinho nesse versículo, na parte final, mas eu vou ler ele todo. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, que fizeram neste lugar, e ouve tu no lugar da tua habitação, desde os céus dos céus. Ouve, pois, e perdoa. Salomão, ele começou a falar com Deus, tipo assim, tipo indagando Deus, o que você fizesse com, tipo levando assim. Você falou para Davi: eu quero que o Senhor cumpra mesmo, de verdade. O Senhor vai cumprir mesmo? Mais ou menos isso. E outra coisa, a casa que eu edifiquei, eu quero também que o Senhor perdoa eles. Nós vamos ver lá na frente, irmãos, as coisas que, infelizmente, acontecem. Infelizmente, irmãos, se a gente não vigiar, nada dura. Se nós não colocarmos nossa vida diante de Deus, as coisas, irmãos, entram em declive. Mas aí Deus responde a oração de Salomão pela segunda vez. O versículo 1, capítulo 7. E acabando Salomão de orar
desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Irmãos, Salomão era diferente da gente? Sim ou não? Não era, Salomão era igual a nós. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não responde só ao pastor e deixa de responder você, não. Deus responde a mim, Deus responde também a você. Salomão pediu que a glória de Deus viesse, e Salomão e todo o povo de Israel, olha aqui, todo o povo de Israel viu o fogo vindo dos céus e consumindo o holocausto. Aquele fogo foi consumido pelo fogo dos céus. Não foi ninguém que tocou fogo, não, irmãos. Foi dos céus que veio, e todo o povo de Israel enxergou aquele feito. Todo o povo de Israel enxergou aquela coisa tremenda. Não sei de que palavra que eu posso usar nisso daí. E a oração, Deus provando e recebendo a oração de Salomão. E no versículo 7 fala assim: Salomão santificou no meio do pátio que estava diante da casa do Senhor. E o versículo de número 12: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Versículo de número 14, um versículo muito conhecido. Vocês podem ler comigo? Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Se meu povo... Então Deus entra com a resposta: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não foi assim? Versículo 15: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então tudo que Salomão pediu em oração, Deus respondeu, sim ou não? Vocês estão aqui? Deus respondeu ou não? Deus respondeu. Então toda oração que você fizer diante de Deus, Ele também vai te responder. Deus Ele nos atende. Tem um louvor que eu cantava muito lá em São Paulo, eu já cantei aqui várias vezes também, que fala assim, ó: então chame por ele mesmo que esteja morto, faz ressuscitar. Se é pouco alimento, faz multiplicar. Se o barco está no mar perto de afundar, é quem? Então chame por ele, coração entristecido, voltar a sorrir. Toda dor e toda angústia vão ter que sair. Na verdade, para tudo normal prosseguir, é só a Ele chamar e glorificar, para Ele trabalhar. Será se Deus, irmãos, é tão simples chamar por Ele? É tão simples chamar por Ele. Na hora da dor, irmãos, não precisa você estar no seu carro. Não precisa estar na igreja. Você pode estar no seu carro, pode estar na sua casa, na cozinha, no banheiro. Só você fazer assim, ó. E se você não conseguir fazer assim, é só você chamar. Só você chamar, clama a Ele. Deus deu esse recado. Mas agora começa a vir os avisos. Tem uma promessa, ó, no versículo 16. Coloca para mim o versículo 16. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o quê? E aí?
perpetuamente. Nela estarão fixo. O que é fixo? Sem desviar. Fixo. Fixei, ó, meus olhos na minha esposa, maravilhosa. Deus ele fixou os olhos dele. Ó. Os meus olhos e o meu coração todos os dias. Só foi um dia só, não. Todos os dias. Esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e meu coração todos os dias. Isso é promessa de Deus ou não é? Deus promete, Ele cumpre, sim ou não? O que Ele promete, Ele cumpre. Se Ele prometeu, pode acreditar, meu irmão. Se Ele prometeu, pode confiar. Deus tem bênção para você, Deus tem bênção para você. Deus tem bênção para você, Deus tem bênção para mim, Deus tem bênção para você. Não é promessa do pastor não, é a promessa de Deus. Se você se humilhar e orar, buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e sararei a sua terra, e perdoarei os seus pecados. Hoje é noite de perdão, não é? Hoje é noite de conserto, não é? Vou correr. Aí começa a vir um aviso, irmãos. Presta atenção nesse aviso. Quando a ti, se andares diante de mim, comandou Davi teu pai, olha aqui, e fizeres, presta atenção, igreja, e fizeres, conforme tudo que eu te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servides a outros deuses, e vos prostrares a eles, então, Deus falando, os arrancarei da minha terra que lhe dei, e o lançarei da minha presença, esta casa que consagrei ao meu nome, eu farei como que seja por provérbio e mote entre todas as gentes, e desta casa, que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela, se espantará e dirá, por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão, porquanto deixar o Senhor, Deus de seus pais, que nos tirou da terra do Egito, e deram a outros deuses, e se prostraram a ele, e o serviram por isso, eles trouxe sobre eles todo este mal. Triste, né, irmãos? Mas foi um aviso. Vou te falar uma coisa. Eu já passei por situação na minha vida que Deus me alertou. Por exemplo, quando eu tombei meu caminhão, não, era empregado. Deus me alertou. Sai fora do pecado. E eu fiz o quê? Ah, não, minha avó é profeta, meu tio é pastor, meu avô pastor, né? Minha mulher de Deus, e bababá, e meu pai e minha mãe oram por mim. E eu continuei no ato, o quê? Do erro. O que aconteceu? Deus me alertou, não alertou? Pois eu tombei um caminhão, que o caminhão não sobrou nada. Mas Deus me deu mais uma chance. Mas tem pessoas que não têm mais chance, irmão. Que dizem que gato tem 7 vidas, né? Chegou a hora que o gato morre, né? Irmãos, não brinca com isso não. Não brinca com o pecado. Não brinca com o pecado. Que a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia diz também, horrenda é a coisa que cai na mão do Deus Altíssimo.
Estão entendendo o alerta de Deus aqui, irmão, nessa noite? Ninguém aqui, irmãos, a não ser o Josué e as crianças que estão na salinha, mas ninguém vai sair daqui sem entender o que Deus está falando para a igreja. É um conserto. É um conserto. Não pensa que você pode ficar com a vida destruída, uma vida de mentira, se enganando a si mesmo e se posicionar diante de Deus. Hoje à noite você pedir perdão para Deus, para que Deus venha perdoar os seus pecados e Deus fazer diferente na sua vida a partir de agora. É noite de arrependimento, irmãos. Quarenta anos de reinado também. Salomão, ele reinou. Mas tem uma coisa triste de Salomão, que eu vou falar para você aqui agora. Capítulo 8, versículo de número 11, começa a decadência de Salomão. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que ele tinha edificado, porque disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares das quais entrou a arca do Senhor. Salomão não poderia tomar a filha de Faraó, não poderia fazer isso. Deus acrescentou, ele viu a glória de Deus. Deus prometeu que ficaria no reino dele, confirmaria o reino que deu para Davi e confirmaria o reino dele. E aí nós pegamos e vemos esse começo de declínio, irmãos. Até os 20 anos, Salomão teve um reinado maravilhoso. Um homem que experimentou e vivenciou o fogo de Deus sendo consumido. Consumiu o holocausto e o fogo caiu dos céus. Teve uma experiência com Deus incrível. Além de Deus aparecer para ele por 2 vezes, Deus manifestou o seu poder. Efésios capítulo 3, versículo 20 fala assim: aquele que é capaz, ou que é poderoso, de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. Dá um temor, irmãos. Temos que fazer diferente, irmãos. Salomão, ele foi avisado. A palavra que foi pregada a ele, irmãos, ele começou a fazer tudo certo. Ele chamou, irmãos, um avivamento para aquele povo. Quando aquele povo viu aquele fogo invadindo, aquela glória, os sacerdotes não se conseguiam colocar de pé. Ele recebeu o aviso que está ali em Crônicas capítulo 7, mas não respeitou o que Deus tinha para ele. Em João capítulo 15, versículo 7, diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Salomão pediu, irmãos, Deus acrescentou muito mais para ele. E o exemplo que Deus faz, que no Novo Testamento, em João, Jesus falou isso, tudo que pedindo, acreditando, você recebereis, seja feito. Versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, e permaneceis no meu amor. Versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Sabe qual é o título que eu dou para essa palavra? Como é que Deus está me enxergando? Como é que Deus está me enxergando para me fazer diferente isso?
Como Deus está te enxergando? De acordo com essa palavra que está sendo falada, pregada. Não são palavras minhas. Temos que fazer diferente. Salomão foi avisado. A palavra que é pregada nesse altar é um aviso. Vamos despertar, igreja. Vamos acordar. Vamos ficar espertos. Jesus está voltando. Eu sempre falo das parábolas das 10 virgens. Havia 5 prudentes e 5 loucas. As prudentes já tomavam azeite em suas botijas e mantinha cheia. O que é essas botijas cheias? Oração, consagração, palavra de Deus. As botijas vão chegar cheias, que vai chegar uma hora que Jesus vai voltar, irmãos. Essa hora pode estar chegando agora, pode ser amanhã, pode ser agora, irmão Lu. Jesus pode voltar agora. Então é necessário que nós nos arrependemos, pedimos perdão dos nossos pecados nesta noite, para que Deus venha fazer tudo novo. E hoje a mesa está posta, Jesus está aqui, irmãos. Nós vamos fazer isso em memória dEle. Vamos buscar a Deus, vamos tomar a Santa Ceia. Santa Ceia é sinal de comunhão. Vamos buscar o Senhor, achar, invocar enquanto Ele está perto. Para finalizar, irmãos. Nós temos que ficar preparados, irmãos. Nós temos que buscar ao Senhor mesmo. Porque sabe o que aconteceu? Eu queria que se fosse lá em 1 Reis, capítulo de número 11. Primeiro eu quero que você abra no número 4, 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 ao 34. Coloca para mim, por favor, né? Isso. Você, para nós ganharmos tempo, irmãos, olha aqui comigo, ó. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Pode ir pulando até o 34. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente, e de que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábios do que todos os homens, mais sábio do que Etã. Vou pular esses nomes aí, irmãos. Filho de Maom, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Sobe aqui. Pula essa daí também. Aí, de todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. Até aí só, negão. Agora coloca no capítulo 11. Vem o ministério de louvor. As decadências, irmãos. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias, mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com ela, nem casem elas convosco, pois vós perverteria o coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração
para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o Davi, seu pai. Salomão seguiu isso aí, ó. Astarote é deusa dos sidônimos. E Amilcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Neste tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Maloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe apareceram. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso o Senhor disse: Salomão, visto que assim procedestes e não guardastes a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e te darei a teu servo. Contudo não o farei nos seus dias, por amor de Davi seu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino de todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Amém, irmãos. Não dói isso, presbítero? Fez tudo certo, depois no final fez tudo errado. Irmãos, eu quero dar um alerta para vocês aqui. Sabe qual é o perigo, Régio? Não é o primeiro nem o meio, é o fim. Por isso nós temos que se consertar agora, porque nós não sabemos se o fim é amanhã, se o fim é agora. Nós não sabemos se o fim é agora. Quem garante, Lidiana, que nós vamos sair daqui e nós vamos estar vivos? Quem garante, Dodó, que o nosso fim? E por causa de Salomão, no capítulo 10, um dos seus filhos, Robão, filho de Salomão, este capítulo corresponde ao momento que a nação de Israel se dividiu-se em 2 reinos. O reino do norte chamou-se Israel, o reino do sul chamou-se Judá. E os principais fatos da história judaica aparecem nesse livro. Aí houve guerra e dissensão. Hoje, irmãos, é uma noite de conserto para nós. É uma noite de arrependimento. Uma noite de arrependimento. Se arrependa dos seus pecados. Participe da Santa Ceia do Senhor. Peça perdão, irmãos. Para quem você está magoado, peça perdão hoje. Não deixe de ceiar, irmãos. Sai daqui limpo nessa noite. E que o Espírito Santo possa tocar na sua vida. Vamos cantar esse louvor. Eu queria pedir que você colocasse de pé para nós cantarmos esse louvor, amém? Pastor Mary, pode subir. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás, e eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei?